Você está no Cláusula Pétrea e eu já quero começar o vídeo de hoje mostrando mais uma jogada de mestre do Flávio Bolsonaro. Matéria aí na tela, Flávio Bolsonaro declara apoio a Sérgio Moro, que já lidera pesquisas para o governo do Paraná. Grande alegria estar aqui com meu amigo Sérgio Moro. Ele é o nosso pré-candidato a governador do Paraná. O que estava acontecendo aí no Paraná? O PL, ele deu o ultimato para o Ratinho apoiar o Flávio, né, tirar a sua candidatura, tirar o seu nome e apoiar o Flávio. Deu alguns dias aí. O Ratinho, inicialmente, Ratinho Júnior, né, ele recusou, falou, não quero, vou manter aqui a minha candidatura, e até então não respondeu ou continuou a negação, continuou mantendo a sua candidatura. O que o PL fez? Então, vou apoiar o Sérgio Moro para governador. Sérgio Moro já está liderando as pesquisas para governador no Paraná, aparentemente vai continuar com essa candidatura aí até o final e com tranquilidade vai vencer as eleições lá no Paraná, beleza? Isso aqui é uma jogada muito inteligente, muito inteligente. Volta para mim aqui que eu quero conversar muito sério com vocês, sabe? Elias, o Sérgio Moro é confiável? Elias, o Sérgio Moro é de direita? Elias, o que você acha do Sérgio Moro? Vou ser totalmente aberto, totalmente sincero aqui. O Sérgio Moro está longe, mas muito longe de ser o candidato ideal para mim. É um cara que ideologicamente muitas vezes vai mais à esquerda, não tem essa urgência, não tem essa percepção, esse entendimento ideológico que a gente tem, muitas vezes deixa, né, por exemplo, ele no executivo, existe a chance de termos muitas pessoas mais socialistas, mais à esquerda, compondo o governo dele, sim, corremos esse risco. E o Sérgio Moro, politicamente, ele não é muito confiável. Teve toda a polêmica lá com o Bolsonaro em 2020, saiu fazendo um monte de acusações ao Bolsonaro em relação a como o Bolsonaro estava lidando com a Polícia Federal. Essas acusações não deram em nada, né, para surpresa de ninguém, e quando a gente viu o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro para assumir um cargo lá em uma empresa, ganhando um salário estrondoso, né, e teve também, em 2022, ele traiu lá, acho que foi o Podemos, se não me falha a memória, ou Republicanos, e traiu Republicanos, falou que ia ser candidato a presidente pelo Republicanos, emplacou o seu nome, depois retirou a sua candidatura e veio candidato ao Senado. O que eu quero dizer com isso? Sérgio Moro é perfeito? Sérgio Moro é o ideal? Sérgio Moro é o que eu quero para política? Não, não é. Eu queria ter um cara como, no caso aqui, tem o Felipe Barros, que está até na imagem aqui, como um governador do Paraná. Eu queria uma pessoa bolsonarista, eu queria uma pessoa conservadora, com visões ideológicas alinhadas, com uma ideia de administração pública correta, de enxugar os gastos, de uma visão mais liberal. Isso é o que eu quero. Isso é o que eu desejo como cenário ideal. Mas, meu querido, maturidade é agir mesmo quando o cenário não está do jeito que a gente quer. Isso se chama maturidade. E sabe quem que está sendo muito maduro, estratégico, com uma postura exemplar? Flávio Bolsonaro, que inclusive está me surpreendendo. Preciso fazer uma admissão pública aqui. O Flávio está me surpreendendo, porque a maturidade política com a qual ele está tratando essas articulações e alianças aí nos bastidores, está sensacional. É isso aqui que tem que fazer. Agora não é hora de discutir fidelidade do Moro, posição ideológica do Moro, quando o Moro brigou com o Bolsonaro. Não é hora de discutir isso. É hora de adultos sentarem na sala e falar, vamos tirar o PT do jogo. Vamos vencer o Lula. Vamos agora colocar o Brasil nos trilhos, fazer as reformas que precisam fazer as medidas, as políticas, vamos fazer o que precisa ser feito. Adulto faz o que precisa ser feito. Menino, sabe, adolescente, criança, pessoa imatura, vai pra rede social ficar arrancando os cabelos da cabeça desesperado, é traidor, ai meu Deus do céu, ui. Essa era a minha crítica enfática quando era o Tarcísio, por exemplo. Se o Tarcísio viesse candidato à presidência, se o Bolsonaro apoiasse o Tarcísio, ai, mas o Tarcísio é isso, o Tarcísio é aquilo, ai que nojinho do Tarcísio. Você quer o cenário ideal? Vai viver no mundo de fantasia. Você quer um cenário ideal? Vai escrever um livro de fantasia para você, de fantasia infantil. Você quer um cenário ideal? Eu trago, peço às minhas alunas adolescentes que trazem os livros de romance adolescente que elas leem. É o cenário ideal, é a historinha ideal para a gente ter. Agora, política real é o que tem que fazer com maturidade. E Flávio está de parabéns. Olha só esse gráfico que eu tenho aqui para vocês. Posicionamento político dos brasileiros, segundo o Data Senado, pesquisa do ano passado. Não se consideram de direita nem de esquerda, 49%. Se consideram de direita, 27%. Se consideram de esquerda, 16%. Não soube responder, 8%. Você quer... Sabe o que isso aqui me mostra? Isso aqui faz a gente entender que o brasileiro, ele não está tão engajado assim nessa polarização, ele não tem esse posicionamento claro. Quem tem posicionamento claro somos eu e você que fica gastando tempo, perdendo tempo aqui falando de política, é eu e você. Agora, o brasileiro comum, ele quer ver pragmatismo, ele quer ver boas propostas, ele não quer briga, ele não quer confusão. Esse é o brasileiro comum.
Isso é uma parcela enorme do eleitorado. São milhões e milhões de votos que vêm dessa galera aí, dessas pessoas. A gente não pode ignorar isso. Ai, não, mas aliança com o Moro, aí o Moro é isso. Agora não é hora disso. Agora não é hora disso. É hora de seriedade e maturidade. Beleza? Vamos continuar aqui, porque tem muita coisa que eu tenho para comentar com vocês. Lula entra para o Guinness Book como presidente que mais criou impostos. Claro que isso aqui é uma sátira, né? Uma ironia do perfil aqui Senso Crítico, mas é muito interessante, né? O Lula foi o governo que mais implementou impostos, criou novos impostos ou aumentou já existentes desde a redemocratização do Brasil. Isso aqui é um absurdo. Eu achei interessante essa informação. Ó. Cadê? Ao longo de seus 3 anos de mandato, o governo ultrapassou a meta fiscal em 324 bilhões, não conseguindo cumprir a meta de déficit zero. Então, o governo Lula, ele vem com o discurso. Qual é a justificativa para implementar muitos impostos? Gente, a gente precisa acertar as contas públicas. Ok, Lula, então aumenta os impostos. Aumentou, acertou as contas públicas? Não, estourou a meta fiscal aí. Longe, mas longe, anos-luz de ficar com déficit zero. É um negócio impressionante. E tem outro aqui que fala sobre, tem uma informação aqui, ó. Em 2024, a União registrou uma arrecadação histórica de 2,65 trilhões, a maior arrecadação da história do Brasil. Ainda assim nós temos déficit, ainda assim nós temos serviços públicos defasados, ainda assim nós temos saúde, educação e segurança, uma bela de uma porcaria, ainda assim nós temos corrupção, ainda assim nós temos um show de penduricários. Isso aqui é o governo do PT. Isso aqui é o Lula. Gente, isso é, meu Deus do céu, essa informação de ouro tem que ser usada demais na eleição. Por favor, campanha do Flávio, explore essa informação. Explore. Agora a gente está com essa polêmica que envolve aí o preço da gasolina, né? Então, uma polêmica que só. E tem algumas coisas que eu quero comentar com vocês, porque está muito engraçado. Tanto os aliados do Lula quanto o próprio Lula estão desesperados nas redes sociais para tentar achar um culpado. Olha o que o Evandro publica aqui, que eu quero trazer para vocês. A culpa é do dono do posto, da distribuidora, do ex-presidente, do consumidor, da guerra, menos de quem esteve envolvido nos escândalos de corrupção revelados pela Lava Jato, nos quais as refinarias foram usadas para desviar muito dinheiro dos cofres públicos. Tá um show de quem é a culpa aqui nas redes sociais. A culpa é dos distribuidores. A culpa é dos postos de gasolina que querem lucrar em cima da desgraça. A culpa é da guerra. A culpa é da Petrobras, que o Lula falou que, não, é a Petrobras que sobe o preço dos combustíveis. É a Petrobras. Olha aqui, esse print que eu tô deixando na tela para vocês. Lula em 2022. Bolsonaro poderia, com uma canetada, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço do combustível. Lula em 2026. Desde o meu primeiro mandato eu aprendi que quem autoriza o aumento é a Petrobras, não é o presidente da República. A culpa é de todo mundo, menos do Lula. E posso falar uma coisa? Eu tava lá junto com os professores, né, na sala dos professores hoje. E aí, teve uma questão envolvendo aqui a minha cidade, né, que estava com falta de verba para alguma coisa, né, para um projeto lá. Aí os professores, né, caíram de pau na prefeitura, reclamaram porque a prefeitura aqui da minha cidade arrecada muito. Qual que é o exemplo que eu quero usar aqui para vocês? Pode ser que dentro da administração ali da prefeitura, se você analisar os números, se você analisar os dados, se você analisar o quanto que é direcionado para cada setor, para cada secretaria, pode ser que a prefeitura esteja sem dinheiro mesmo. Pode ser que seja difícil aprovar uma verba emergencial. Pode ser que seja mesmo. Agora, uma coisa é você explicar isso para a população e a população entender. E outra coisa é o que de fato a população entende. Ou seja, isso que o Lula tá falando aqui, isso que ele está usando de justificativa, pode ser que todas sejam, vamos considerar que todas sejam verdade. Vamos considerar que todas sejam verdade. Agora, a população, o cidadão comum, não quer nem saber. Não estão nem aí. A culpa é de quem? Não. Se a gasolina tá cara, a culpa é do Lula. É isso que as pessoas associam, naturalmente. Se a minha vida piorou, a culpa é do Lula. Tá? Não é do governo, a culpa é do Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a associação natural. Tá? É isso que as pessoas... É por isso que informação é ouro. Por isso que comunicação é muito importante. Porque as pessoas fazem essa associação natural. Natural. Agora, o Lula tá pagando. Vocês lembram de 2022? Eu trouxe aqui no vídeo de ontem para vocês. Não, porque a culpa é do presidente. Em 2022 o Lula estava falando isso. Agora, olha só. Com uma canetada o Bolsonaro poderia reduzir o preço da Petrobras. Isso é quando o Lula estava fora querendo fazer discurso populista para vencer a eleição, para detonar o nome do Bolsonaro. Agora é ele. Agora o bicho tá pegando pro lado dele. Agora a coisa tá feia, porque nem qualquer medida do governo não está dando certo. O diesel está aumentando e pronto.
E pronto, né? E pra gente encerrar, tem até essa imagem aqui que o Rafael Lima publicou, que eu achei muito interessante. Vamos lá. Vinícius Torres Freire em 2022. Bolsonaro quer comprar votos com demagogia nos impostos. Então, o Bolsonaro baixar tributo lá no diesel para não permitir um aumento muito bom, era demagogia, medida eleitoreira e não sei o quê. 2026. Lula está certo de limitar o estrago da guerra nos combustíveis. Então, quando o Bolsonaro faz, demagogia, irresponsabilidade, blá, blá. Quando o Lula faz, não, Lula, tá certinho, Lulinha, tá certinho. Ah, gente, isso que eu falo com vocês, tá vendo? Sabe, o exemplo desse jornalista aqui, pra gente encerrar, o exemplo desse jornalista aqui, sabe qual que é o exemplo? Desonestidade intelectual. O nome disso é desonestidade intelectual. 2 pesos, 2 medidas. Eu vou julgar alguém com um peso, vou julgar outra pessoa com outro peso. Se eu gosto da pessoa, eu vou julgá-la de uma forma. Se eu odeio, vou julgar de outra. Isso é desonestidade. E na imprensa brasileira tá cheio de gente assim. Agora, a gente tem internet, rede social, e a rede social não esquece de nada. Está exposta aí a sua hipocrisia. Inclusive, o post do Rafael fala assim: você não odeia jornalista o suficiente. Olha só, que hipócrita. Pois é isso aí. Tá passando aqui do seu lado o vídeo que eu publiquei ontem dos bastidores na política em Brasília. Ó, tá passando aqui, ó. É só você clicar, está imperdível. Clica aí agora. Vamos lá.